pessoal, eu sou Eliette Costa, carioca, e vim aqui para bater um papo com você. Hoje eu estou gravando esse vídeo, quero te dar as boas-vindas a esse canal, que é um canal novo, mas está chegando cheio de novidade. E vai ser tremendamente abençoado na sua vida, viu? A gente está gravando aqui, hoje eu estou gravando aqui da minha varanda, do novo lugar onde estamos morando, em Santa Catarina. A gente começou o canal te apresentando a cidade que o Senhor nos trouxe, Camboriú, Santa Catarina. E hoje eu quero trazer um pouco da nossa história, mas antes eu quero te convidar a curtir esse vídeo, já dá o seu like aí, já se inscreve no canal, dá uma força pra gente e compartilha, para que a gente possa fazer um excelente trabalho. Então bora lá! Tu gosta de ouvir história? Gosta? História verdadeira. Então, se tu gosta de ouvir história, tá no lugar certo. Deixa eu contar pra você um pouco da nossa história. Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Nasci em Nova Iguaçu, especificamente Nova Iguaçu. Cadê você, Nova Iguaçu? Baixada Fluminense, do nosso Rio de Janeiro tão querido. Toda a nossa família é de lá. E nós nascemos e crescemos lá, meus avós. Meu pai é de Engenheiro Paulo de Fronten, rodeio, mas logo na juventude foi para Miguel Couto, Nova Iguaçu. E lá constituiu família, se casou com a minha linda mãe e esse casal lindo deu origem à nossa família. Nós sempre moramos em Nova Iguaçu, Miguel Couto mais especificamente. E nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, todos estavam sempre linkados àquela região, ao estado do Rio de Janeiro, né? E eu sempre pensei que fosse construir alguma coisa sempre em torno do Rio de Janeiro, mas deixa eu te confessar uma coisa. Nada cai no nosso colo assim totalmente de surpresa não, sabe, gente? Eu creio firmemente, eu professo a fé em Jesus, né? Sou pastora evangélica e creio firmemente que Deus, Ele sempre de alguma forma, Ele nos dá sinais daquelas intenções e projetos que Ele tem conosco para o futuro, sabe? Deus nunca te pega assim totalmente de surpresa, assim, ih caramba, não sabia, pá, caiu no meu colo. Nunca é assim. Normalmente, Deus coloca alguns sonhos no seu coração, ele faz você vislumbrar de alguma forma, ainda que você não entenda, algo que Ele tem para você lá no futuro. E essa era eu. Sempre se move. Deus é um Deus de estações. E Ele sempre se move pelos ciclos. Deus estabelece algo aqui, não significa dizer que isso aqui ficará estabelecido da forma como foi no início. Às vezes Deus vai usar alguém aqui, estabelece algo aqui, depois Deus pega essa pessoa aqui, desloca para um outro cenário e coloca alguém aqui que vai dar continuidade àquilo que foi estabelecido. E Deus vai seguir com o projeto. Deu para você entender? E nosso Deus é um Deus desse, de movimentos. E a gente começa a sentir, na nossa vida, a gente começou a sentir que assim, o que a gente estava fazendo era assim, mera repetição. A gente continuava obrando, continuava fazendo, mas vinha junto com isso um desgaste, um cansaço, junto com aquela sensação interior de que, cara, eu já falei isso, eu já fiz isso. Ué, mas é a mensagem, é para ser falada. Não, já fez isso, sabe? Isso começou a inquietar o nosso coração. Só que junto com isso, como nós permanecíamos insistindo na compreensão de que não, de que era ali, de que era aquilo, que era para fazer e tal, e que era aquilo mesmo. Quando nós começamos a insistir, Deus começou a fazer o quê? Deus começou a fechar portas. Deus começou a fechar algumas torneiras. Começou a inviabilizar alguns caminhos que eram completamente viáveis. E o inesperado começou a acontecer na nossa vida. Porque é assim que acontece. Aí aquilo que assim, caramba, mas como que isso aconteceu? Acontece. Ué, gente, mas não podia ter dado errado. Começa a dar errado. E Deus fechou as portas e a gente começou a insistir, começamos a ver tendo mudado o nosso cenário ministerial e Deus tendo assim concluído e aos nossos olhos encerrado a nossa atuação ministerial lá no Rio de Janeiro. A gente, vamos lá, a gente vai continuar servindo a Deus dentro do que vier nas nossas mãos e vamos começar a trabalhar profissionalmente. Aí começamos a trabalhar. Aí as portas que haviam se aberto começaram a fechar também. Contratos feitos começavam a falhar, a serem cancelados, e assim, tudo que estava tudo certinho começou a falhar, e a gente, caramba, o que houve? Não sei o que está acontecendo. Esse contrato estava firmado e de repente o contrato cancelava. A porta estava aberta, de repente a porta fechava. Então isso nos levou mais intensamente a orar e a pedir a Deus, Senhor, dá uma direção. E começamos a sentir que Deus estava direcionando a gente, entender que Deus podia estar querendo nos direcionar de geografia. Aí nesse período a gente conversou com alguns homens e mulheres de Deus que temos como amigos, pessoas experientes, experimentados, intercessores, pessoas de Deus, começamos a conversar. E uma grande amiga, a pastora Marilúcia, conversou conosco, teve um tempo de oração conosco e ela falou conosco porque começou a vir uma série de profecias. E olha que nós não nos guiamos por profecias somente, não. A nova profecia é a palavra revelada, nós cremos, é aquilo que Deus coloca como firmeza dentro do seu coração, como convicção e fé, mas também entendemos que Deus usa também
profetas e usa circunstâncias, Deus trabalha pelos sinais. E Deus começou a usar pessoas, usou a vida da pastora Mariluce, que nos ligou um dia, ela é de Curitiba, aí começou a ver sinais daqui. Ela é de Curitiba e ela nos ligou e falou, olha, eu tenho pensado em vocês e tal, e senti vontade de ligar, como é que vocês estão? E eu nem tinha compartilhado com ela nada do que estava acontecendo, e ela falou, olha, ele é ET, com aquele sotaque lindo, ele é ET, olha aí. Deus se me mostrando algumas coisas com relação a vocês. Acho que Deus vai tirar vocês daí. Gente, só que foi assim, não foi só ela. Começou a acontecer, após ela, começaram a acontecer outros sinais também. E a gente foi começando, opa, Deus está movendo isso aí. Deus está, você já sentiu isso? Você está sentindo isso? Não fica ligado. E a gente começou a perceber, e vou te contar uma coisa. Eu não queria. Isso, vou te contar. Eu não queria. E essa pra mim foi uma das maiores evidências de que era Deus. Porque não havia nenhum entusiasmo. Não havia nenhuma empolgação da minha parte. Pelo contrário, eu não queria. Família, meus pais com idade avançada, são saudáveis, glória a Deus, mas com idade avançada. Meu filho mais velho, minhas netas, minhas preciosidades, minha nora, irmãos, sobrinhos, todas as famílias, toda a família. Todo mundo aí no Rio de Janeiro, eu não queria. Mas começamos a sentir que Deus estava movendo. Aí um casal de amigos, aqui de Balneário Camboriú, nos fez um convite para virmos a casa deles. É o pastor Marco Catunda e a pastora Regiane Catunda. Isso, eles nos fizeram um convite, homem e mulher de Deus também, nos fizeram um convite para virmos a casa deles, para a gente passar um tempo de oração, estarmos aqui com eles. E a gente veio passar 4 dias aqui. E viemos eu e meu esposo e a nossa filha caçula, Mariluada, de 19 anos. E chegamos, você vai ver a cena, chegamos lá na rodoviária com muita oração. Eita Deus, o que será? Será que Deus está abrindo alguma coisa? E eu não queria não, meu povo, queria deixar a família não, queria não. Eu queria, agora nesse momento da vida eu não queria. A vida inteira eu tive uma expectativa de que, e até eu acho que rolaria legal. Mas agora, nesse momento da vida eu não queria não. Eu queria lá ficar junto das minhas netas, ficar junto da minha família, junto de todo mundo. Minha filha com o irmão, eu queria isso, eu não queria não. Mas viemos. Tá bom. Obrigado. Gente, a gente tá na rodoviária. A gente tá na rodoviária já. A gente vai vir de ônibus, né? Isso. E tá eu, minha mãe, meu pai ali resolvendo as coisas. E aqui, esse ônibus é pra quê? Esse é o chamado X-Tudão, né? Porque ele vai para toda aquela área lá do sul do país. Ele está saindo aqui do Rio, vai com destino a Porto Alegre, mas passa por todos os lugares, inclusive de Santa Catarina. E aí a gente vai pra Balneário, chegar em Santa Catarina, e aí a gente vai mostrar. E desembarcamos, e viemos de ônibus, fomos pra rodoviária, fizemos a viagem pra cá, fomos muito bem recebidos pelo nosso casal de amigos, estivemos na casa deles um tempo, eles com muito carinho nos levaram, passearam conosco e oraram conosco, estivemos juntos nesse tempo, foi um tempo muito precioso pra nós. Só que nesse período, estando aqui, meu esposo ficou sabendo de que haveria concurso do município aqui de Camboriú. Concurso público do município de Camboriú, para a área da educação também. E nós somos pedagogos, né? E ele falou assim, amor, eu vou me inscrever pro concurso. Aí eu falei, tá bom, se inscreve, tudo bem. E ele se inscreveu mesmo, né? E uma irmã aqui, a Carla, muito querida, apresentada pelo casal de amigos nossos, foi muito querida, ela já trabalha no ramo e ela deu todas as dicas, meu marido fez a inscrição, veio aqui, prestou concurso, vou te dizer, pensa num temporal, pensa num tempo de tempestade. Não, você não entendeu. Pensa num tempo de tempestade. Queria que você fosse comigo agora nesse cenário assim, pensa, mar revolto, tempo fechou, raios e relâmpagos e trovões caindo para dentro, ondas batendo, aquele barquinho assim, vira e não vira, no meio daquelas ondas terríveis. Assim nós estávamos. Nesse momento, as ondas estavam batendo no barco, batendo muito no barco. A mente estava muito confusa. Havia muita dor, porque todo fechamento, todo encerramento de ciclo, ele normalmente é seguido por dor, porque a gente não compreende o que está acontecendo. E porque a gente não compreende, a gente sofre. A gente não sabe o que está por vir. E por não saber o que está por vir, eu não sabia de nada disso que estava por acontecer. Eu não sabia que estaria hoje aqui com você. E por não saber de nada disso, a gente sofre. A gente sofre pra caramba. E o nosso barquinho, o vento deu com força no nosso barquinho. Mas debaixo desse contexto de muita tempestade, muita dor, que em outros momentos a gente vai falar sobre isso, quem sabe? Meu marido veio aqui, prestou concurso, tanto para o município de Camboriú, quanto o ACT, no estado de Santa Catarina. Ele prestou concurso, passou nos 2 concursos. No Rio de Janeiro, ele havia feito 3 concursos. Um para o município do Rio e 2 para o município de Nova Iguaçu. Passou nos 3 com boa classificação e não foi chamado.
Aqui ele veio e fez os 2. Passou dos 2, também com boa classificação. Mas foi imediatamente chamado. Foi tão rápido, gente, que a gente só deu tempo da gente... Ele correr aqui, ele prestou os concursos e foi saindo os resultados. E ele voltava aqui e prestava uma outra parte dos exames e passou novamente e voltava para lá e já era convocado para voltar e trazer documentos. E 6 de janeiro a gente chegou aqui. A gente chegou em Santa Catarina, 6 de janeiro. Descemos ali na rodoviária de Balneário Camboriú e viemos com 7 malas. Nossa mudança foram 7 malas. Meu marido, eu e Maria Eduarda, com 7 malas. Com o coração doído, sangrando por quem deixamos lá, mas uma certeza que acalentava o nosso interior de que nós não estávamos entendendo nada, mas precisávamos ter vindo. Isso era certo para nós. E agora, umas dicas, né? Se você tem sentido esse desejo, sente um desejo de vir, eu quero te dizer assim, o Sul é realmente um lugar maravilhoso, um lugar de oportunidades, tá? O que se diz das pessoas, nós não vemos isso. E eu não estou pondo panos quentes, mas nós não vemos isso. Primeiro que os catarinenses que a gente conhece aqui, para nós são maravilhosos. Não temos tido assim, nenhum problema com os catarinenses aqui. É um povo muito acolhedor, um povo animado, um povo muito alegre, um povo festeiro, e a gente não tem nada que dizer a nível disso, pelo contrário. Outra coisa, você viu no Brasil, né? Que aqui tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil e até do mundo também, né? Você tá aqui, você esbarra com paulistas, você esbarra com o pessoal de Manaus, você esbarra com o pessoal do Nordeste, você esbarra com todo mundo, gente de tudo quanto é lugar. Então, assim, há uma troca de cultura maravilhosa aqui. Porque, isso aqui a gente lá em São Paulo come assim, a gente lá faz assim, a gente lá no Rio é assim. Mas você aí que é de Minas, é uma troca de cultura maravilhosa. Uma experiência muito boa pra gente aqui também. Uma outra questão, assim, importante, que, assim, eu quero dar como dica. O Sul é esse lugar maravilhoso? Sim, é esse lugar, assim, é verdade tudo que dizem? É verdade, acrescento mais um pouco, tá? É, de fato, uma cidade linda. São cidades limpas, prezam-se muito aqui pela limpeza, pela organização das ruas, coleta de lixos. Não é o céu, né, gente? Não é perfeito. Perfeição a gente só vai encontrar na Nova Jerusalém. Não é perfeito, mas, assim, realmente é um choque de realidade. Tá? É um choque de realidade. Você chega aqui, aí você vê assim, caramba, funciona. Caramba, a saúde funciona. As escolas do município aqui são bilíngues, gente. Olha que show, né? As crianças, a visão que se tem da educação, a valorização. O professor aqui, meu marido, é pedagogo e está atuando na rede pública, tanto do estado quanto do município. O professor aqui, ele tem o dia da hora atividade, que é aquela atividade que o professor faz, né? É o dia que é reservado para ele fazer a atividade, para que ele não fique tendo que ir ali no final do dia. Então ele tem um dia que ele vai fazer a hora de atividade dele. Quer dizer, eu acho isso uma visão muito, muito show. Uma outra coisa que a gente tem, assim, visto aqui, vale a pena destacar, é a questão, eu e Maria Eduarda temos visto muito, a gente tem, assim, ficado maravilhadas com isso. Minha filha começou a fazer nutrição no Rio, veio pra cá, deu continuidade, tá estudando na Uniavan e segue com o curso de nutrição. Mas, gente, assim, ela chegou em casa maravilhada do primeiro dia de aula, por causa da estrutura da universidade, da estrutura do laboratório, né? Da estrutura das aulas, inclusive das aulas online, da estrutura e a diferença das aulas online, inclusive, tá? Então é uma outra coisa que se destaca muito. Outra coisa que vale a pena ressaltar, o incentivo à educação, né? Você se inscreve para um curso de graduação, gente, você vem pra cá, vai se inscrever para um curso de graduação, você pode ir na prefeitura e deixar lá o seu currículo pedindo vaga para estágios, né? É claro que não no período probatório, né? Mais adiante um pouquinho, mas às vezes até no período inicial você consegue estágios não obrigatórios e são remunerados, e isso já te ajuda a custear o seu curso. Olha que coisa maravilhosa, e já é um incentivo. Olha que coisa maravilhosa. Públicos aqui, eu não tô te contando história, eu tô aqui desde janeiro, então eu posso te falar de algo que eu estou vivendo, por isso que a gente veio agora atendendo a pedidos e com experiência agora para falar.
né, com conhecimento para poder te falar. Gente, você chega nos órgãos públicos aqui, é um choque de realidade, porque as coisas acontecem. Você consegue falar com pessoas de órgão público que você não tem acesso em outros lugares. Vou falar do Rio, porque o Rio é a minha cidade natal, né? Então, assim, as coisas acabam acontecendo de forma eficaz e real, né? A saúde também eu quero destacar. Vou voltar a dizer, perfeito? Não, gente, nós não estamos na Nova Jerusalém. Tem as suas falhas, com certeza. Mas, gente, nós chegamos aqui em janeiro. Meu marido veio com os exames da parte masculina, né? Atrasados, né? Sabe como é que é homem, né? Gosta de correr de médico. Ele veio com os exames atrasados e a gente chegou aqui em janeiro. E aí eu falei, bom, vamos dar um pulinho ali, vamos conhecer o postinho daqui. O pessoal chama aqui de postinho, o posto de saúde. Gente, quando eu cheguei lá, nós chegamos lá, eu fiquei chocada. Porque primeiro que não parece um posto de saúde. E segundo que é real, você vai ser atendido, você vai passar pela triagem, você vai ser atendido, você fica sentado calmamente, chama sua senha, sem aquela correria, sem aquele acúmulo de pessoas. Já dali você já é encaminhado para as áreas específicas, para as especialidades que você precisa. Né? Eu já estou me tratando com reumatologista, a Maria Eduarda já fez todos os exames, estava com uma dor no joelho, já foi encaminhada, já fez raio-x do joelho, já fez raio-x da coluna. Meu marido já fez todos os exames, isso no mês de janeiro mesmo. Assim, eu já passei pelo dentista, oftalmologista, gente. E isso assim, rápido, você chega e vai e acontece, é real. Eu vou te dizer mais uma vez, a perfeição? Não, né, gente? Não. Nenhum lugar do mundo haverá. Mas que a diferença é gritante, isso é. Isso é. Uma outra coisa que nos chama a atenção é essa graça, né? Nós fomos muito acolhidos aqui. Fomos muito amados desde o primeiro dia que a gente pisou aqui, né? Assim, até enxoval da Casa Nova fizeram pra gente aqui, família da Giovana, da pastora Giovana, do pastor Marcelo, o pastor Catunda veio junto, o pessoal aqui, a Ana, o Marcelo, o pessoal abraçou e fez, porque nós viemos com 7 malas, não trouxemos nada além de roupas, mesmo roupas a gente teve que selecionar algumas, porque como é que seria essa viagem, essa mudança, né? Então fomos abraçados aqui, entrou o inverno, a gente estávamos com os nossos casacos, quer dizer, não entrou o inverno ainda, né? Mas o tempo deu uma caída de temperatura, uma queda de temperatura, e a gente tem os nossos casacos do Rio, né, gente? Meu marido na escola mesmo, o pessoal já foi chegando pra eles, professores, já com casacos daqui, da área, aqui da região. Não, professor, toma aí, professor, isso aqui, leva de presente pra sua esposa e tal. Então, assim, é o que a gente tem pra dizer daqui, uma realidade muito show de bola, como diz um bom carioca, show de bola. Agora, é claro, gente, vai uma dica. Você tem desejo de vir pra cá? É um desejo seu, parte de você, do seu coração? Primeiro conselho que eu te dou, uma dica. Se prepare para vir. Como assim? Aqui, a nível de mercado, de compras, a gente não sente muita diferença, não. Pelo menos aqui, Balneário, aí você sente, a gente vai passar nos mercados de todos os lugares. A gente vai começar passando, inclusive, aqui em Camboriú. E aqui em Camboriú, você não vai sentir muita diferença de valores de mercado, não. Energia elétrica, a taxa é até mais baixa. Gasolina, aí bate tete a tete. Gasolina bate tete a tete com o Rio de Janeiro. Agora, moradia, aqui no sul, a moradia é salgada. Meu povo, a moradia é salgada. Então, assim, se prepare, porque você precisa entender que o aluguel que você paga aí no Rio, você não vai pagar aqui no Sul. E não dá pra dizer assim, que absurdo, meu Deus do céu, mas ele vai... Não, é a realidade. Daqui, moradia é mais caro, aqui no Sul. Agora, obviamente, você tem outros lugares, você tem outros bairros um pouco mais distantes. Nós moramos no centro de Camboriú, mas você tem outros lugares um pouco mais distantes do centro, que você vai encontrar valores também um pouco mais acessíveis. Mas, de modo geral, a moradia é de valor mais elevado do que no Rio de Janeiro, ok? Outra coisa, melhor que venham, e venham assim no planejamento da galera da casa trabalhar, tá bom? É um outro estilo de vida aqui. Então é legal que a galera da casa chegue junto, trabalhe para que você tenha um padrão de vida show. Me lembrei de outras coisas. Se prepare. Aqui, quanto mais preparado você chegar, se você já tiver uma profissão, é melhor. Se você já tiver uma profissão, é melhor, né? É claro que você não vai sair daí para vir para cá, trocar 6 por meia dúzia. Não adianta, né? Você vai sair daí para vir para cá, para trocar 6 por meia dúzia, não vai adiantar. Então, assim, o melhor é que você se prepare, você tem uma profissão. Mas aqui, quando nós chegamos, no primeiro mês, que foi o mês de janeiro, meu marido não tinha começado nas escolas ainda. Só começaria em fevereiro, né? E ele conseguiu aqui um carro de Uber. Logo, um amigo aqui, o pastor Marcelo,
já indicou para ele e conseguiu um carro. E ele fez Uber aqui por um mês, né? Por quase um mês, até começar na escola. E assim, de boa, se você já, né? Então, outro detalhe importante. Então, assim, é uma área legal. Você já consegue pegar aqui o Uber e fazer Uber aqui de uma forma muito mais tranquila, sem o medo do assalto, sem o medo da violência. Uou, isso é uma grande diferença. Aqui você anda nas ruas, você anda com seu celular, você pode mexer no seu smartphone, no seu tablet, tranquilamente, em paz. Você tá na praça ali, quer ficar lá até meia-noite, 1h da manhã, depois você vem de boa pra casa, se você estiver andando a pé, de boa, tranquilamente. O quê? Se isso é sonho? Não, aqui é realidade. Agora, uma outra coisa que vale a pena a gente destacar. Galera, aqui em Camboriú, Balneário, não tem transporte público não, tá? O que você precisar de transporte, você vai ter que ir de Uber. Você vai ter que ir de moto Uber, ou Uber moto, né? Ou então de carro, Uber, né? Até tem transporte público, mas são em certos tipos de horários. Não é como no Rio de Janeiro, que tem ônibus a cada 10 minutos. É normalmente de 1 em 1 hora, o transporte público é de graça, né? É gratuito. Mas, por exemplo, se eu tenho que estar no meu trabalho tal horário e o ônibus não passa nesse horário, você provavelmente vai ter que pegar um Uber caso você não tenha o seu carro. Mas essa é a questão que mais foi difícil pra gente do Rio de Janeiro pra cá, né? Pra gente se adaptar, porque no Rio, pelo menos, eu tava pegando ônibus direto, porque eu tinha que trabalhar. Aí eu tinha que ir pro trabalho, depois tinha que ir pro curso, então toda hora tinha ônibus. Aqui eu tenho que estar usando Uber, mas também não é nada de uns preços elevadíssimos também. Não, porque aqui é tudo muito perto. Então, eu às vezes pegava uma Uber de Camboriú pra Balneário quando eu trabalhava lá, e tipo assim, R$7. Isso. Então não é algo que você gaste tanto assim, mas é bem mais diferente de quando você tem um ônibus a todo momento disponível pra você. É uma realidade, tá, gente? Não tem. Balneário Camboriú. E Camboriú, né? Porque Camboriú, gente, é a cidade mãe. A gente falou lá no primeiro vídeo, né? Maria Eduarda explicou lá. Camboriú é a cidade mãe de Balneário Camboriú, né? E de Camboriú nasceu Balneário Camboriú, que você pode ver, não sei se você consegue ver ao fundo ali, né? É bem pertinho daqui. E Balneário cresceu, se tornou essa potência. E agora, o prefeito que está gestando, né, a cidade de Camboriú é o ex-prefeito, né? Foi prefeito também em Balneário Camboriú, que é o prefeito Leonel Pavão. E ele hoje é prefeito em Camboriú e ele diz que vai transformar Camboriú na nova Balneário Camboriú. E o homem é ativado, hein, gente? O homem é ativado. E assim, muito visionário, tem uma visão de crescimento, assim, enorme. E tá trabalhando e a gente vai vendo os projetos da cidade, assim, show de bola. Agora, isso sim, você não tem transporte público, tá? Não tem. Agora foi o que a Duda falou, os lugares aqui são muito pertinhos. Então o que você vai pagar de Uber não é daqui pra Itajaí, né? Daqui pra Itajaí é um pouquinho mais distante, aí você vai pagar aí uns 20, né? 15 de Uber, dependendo do valor. Aí você pode, em um outro momento, dependendo do horário, aí você pode pagar um pouquinho mais, né? Mas os locais são bem próximos aqui, né? Então isso favorece muito para você se deslocar, especialmente de Camboriú para Balneário Camboriú, para aqui Porto Belo também não é longe, Itapema também é aqui pertinho, vai falando mais. Itapema é pertinho, Porto Belo é pertinho, Itajaí também é perto. Por aí, a gente vai passando depois as outras cidades, outros municípios. Outra coisa é que quem é do Rio de Janeiro e de São Paulo vive trânsito o tempo inteiro. Quando você chega aqui, as pessoas falam muito do trânsito complicado, entre aspas, daqui. Só que pra quem veio do Rio de Janeiro e pra quem veio de São Paulo, que tem trânsito em cada bairro, não precisa nem ser cidade, e cada bairro tem trânsito, pra gente aqui não tem trânsito nenhum, sabe? Pra gente é bem tranquilo, não tem aquele engarrafamento, briga no trânsito, porque aqui é bem tranquilo. E eles se descabelam lá. Esse horário é um trânsito danado, não vai esse horário, que esse horário é um trânsito terrível. E a gente fica assim, como assim? Esse é o trânsito daqui. Oxi, como assim? Mas ele tá falando desse trânsito? Dá aquele congestionamento e tal, dá aquela agarradinha ali. Mas, gente, esse congestionamentozinho, essa agarradinha, isso acontece todo dia no centro de Miguel Couto. Isso acontece toda hora no centro de Nova Iguaçu, então nem se fala. Se a gente for falar então de Dutra, Brasil, linha vermelha, linha amarela, parou, encerrou o assunto. Então, assim, a gente brinca e fala assim, olha, vocês só reclamam disso porque vocês não conhecem a realidade de um trânsito intenso. Isso porque a gente não falou de São Paulo, né? Da grande São Paulo, que aí, então, não tem comparação, não tem índice de comparação, né? Nível de comparação. Mas no mais... Outra questão é que se você tem a intenção de vir pra Balneário, vir pra Florianópolis, esses lugares, pra viajar, você pode vir em janeiro, você pode vir em outubro, você pode vir em julho, que tá ótimo. Mas se você tem a intenção de vir pra morar, as melhores épocas são fora da temporada.
Nós viemos em janeiro, bem na temporada, mas Deus agiu, né? Tava tudo nos planos de Deus, mas o indicado é vir fora da temporada, né? Porque os preços acabam ficando mais elevados dos aluguéis, por conta da temporada mesmo. É uma cidade turística, né? Então, assim, a cidade funciona durante todo o ano. Não é uma cidade que só funciona para o turismo, não, tá? É uma cidade que tem vida o ano todo. Mas no período do verão, né? É o litoral, né, gente? Então, vem gente do mundo inteiro pra cá, né? Do Brasil inteiro pra cá. E do mundo inteiro. Então, assim, os valores... Aí, quem é dono de imóvel, quando vai chegando perto de outubro, quem tem imóvel para alugar, já não quer alugar mais. Segura. Entendeu? Por quê? Porque passa outubro, aí vem novembro e dezembro. Começam a chegar os turistas. Aí eles começam a fazer locação semanal, locação mensal, porque a galera vem com força. A galera vem com força de todo lugar do Brasil e do mundo. Aí começam as locações semanais, as locações mensais. Aí, irmão, aí é papo de, nem vou te dizer, é papo de 10 mil pra cima. No aluguel assim. Então, como disse a Duda, nós viemos na crista da onda. A gente veio mesmo no janeirão, começo de janeiro. A gente veio no pior período pra vir. Não era pra ter dado certo essa mudança. Não podia ter dado certo, era pra gente ter passado dias muito difíceis aqui. Mas, quando a mão de Deus, e eu quero destacar isso agora, se há um projeto no seu coração, você deseja, show de bola. Se organize. Depois a gente vai falando, dando mais dicas. Eu quero pedir para você deixar perguntas aqui, né? Deixa perguntas aqui. O que você quer saber acerca de aqui do sul do Brasil? O que você quer saber acerca de Camboriú? O que você quer saber acerca de Balneário? Acerca aqui de Santa Catarina? Quais são suas dúvidas? Você tem vontade de vir para cá? Mas aí, fala aí pra mim, pastora. Fala aí, Eliette. Olha, eu quero saber disso, saber daquilo, e emprego, e escola, e como é que é isso? Coloca as suas dúvidas aí e a gente vai respondendo em outros vídeos. Combinado? Deixa aí suas dúvidas e aí a gente vai responder pra você. Agora, se você, no nosso caso, foi uma programação do céu. Não foi uma programação diretamente nossa. Nós não planejamos isso. Você entende? Nós não planejamos. As coisas foram acontecendo. Né? Então, assim, por isso deu certo. Porque não havia um planejamento nosso, foi um planejamento do céu mesmo. E a gente chegou aqui na crista da onda, que foi no auge da temporada, que foi janeiro, início de janeiro, 6 de janeiro. Nós pisamos aqui, né? Então, assim, o lugar que a gente chegou, ficou marcado pra gente morar, não estava pronto. Aí você imagina, nós ficaríamos na rua com 7 malas, mas não ficamos porque a gente tem amigos aqui, né? Então esse casal de amigos nos levou pra casa deles e a gente ficou lá. Aí, meu Deus, quanto tempo a gente vai ficar? E como que vai se procurar aluguel na alta temporada? O que vai se achar de aluguel? Mas Deus abriu uma excelente porta de forma sobrenatural, tá? De forma sobrenatural. E nós em 4 dias, né, por aí 3 ou 4 dias, estávamos já dentro do nosso apartamento. Mobiliado, prontinho, só precisamos de fato entrar com as malas de roupa. Aí, logo na mesma semana, chegou o enxoval da casa nova. E a gente não precisou comprar copo, talher e garfo. Chegou até secador, chegou prancha, chegou até televisão para estar conosco aqui enquanto precisássemos. Então, assim, foi de uma forma sobrenatural. Não fomos nós que viemos. Deus nos trouxe por um propósito. Mas você não está impedido de planejar. Você é livre para planejar. De repente você está aí na sua cidade, está cansado, quer um lugar melhor para viver, para crescer. Você sente que o que você tinha para fazer você já fez. Você sente que assim não há mais nível de crescimento para você aí. Você quer um lugar melhor para criar os seus filhos, porque eu vou te dizer, a gente não conhece lugar melhor aqui para criar os filhos. A gente olha para aqui, para as pracinhas e para as lanchonetes e para as escolas. E nós temos 2 netas no Rio de Janeiro e a gente ora muito, muito, porque seria muito bom que toda criança tivesse direito e acesso a um lugar como esse, para crescer, para estudar, para viver, com segurança, com oportunidades que não se tem em outros lugares. Seria muito bom. Então, se você quer que seus filhos, sua família, você quer um lugar melhor para viver, você tem pensado no Sul, quem sabe esse vídeo está chegando como uma resposta de Deus para você, se organize, não tenha medo não, você pode sonhar, você tem direito de sonhar, você tem direito, só atente para as dicas que nós demos, se organize. Agora, se for Deus te trazendo, aí dentro da alta ou da baixa temporada, se é ele respalda, mas partindo de uma organização nossa, é claro, atente para as dicas que a gente deu, se prepare, se organize direitinho e vem pra cá. Vem pra cá se é esse desejo que você tem sentido, porque nós vamos te dizer e afirmar
com experiência de causa. Aqui é um lugar maravilhoso para viver, crescer, construir, sonhar. Fácil de se acostumar. Assim foi essa frase que nos disse um motorista de Uber quando nós chegamos aqui. Ele falou, vocês vão ver, Santa Catarina é uma cidade fácil de se acostumar. O difícil é viver longe dela depois. E tem apenas alguns meses que a gente está aqui, nós estamos novinhos ainda, chegamos em janeiro, mas a gente já pode dizer, é fácil de se acostumar. É fácil de se acostumar porque é bom. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe, e tem mais detalhe. Não deixe de escrever aí as perguntas, as dúvidas que você tem acerca de sair ou não sair, mudar ou não mudar, o que eu tô sentindo, será que é Deus? Compartilha com a gente, deixa aí escrito, deixa mensagem, envia perguntas, que a gente vai bater esse papo com você. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você.